desce do morro, não morre no asfalto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, na bola, no samba, na sola, no salto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, da sua escola é passista primeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, no equilíbrio da lata, não é brincadeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, quem desce do morro não morre no asfalto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, na bola, no samba, na sola, no salto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, da sua escola é passista primeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, no equilíbrio da lata, não é brincadeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. E toda a cidade que andava quieta, naquela madrugada acordou mais cedo, arriscando um verso, gritou o poeta, respondeu o povo num samba sem medo. Enquanto a mulata em pleno movimento, com tanta cadência, descia a ladeira, a todos mostrava naquele momento a força que tem a mulher brasileira. Quem desce do morro não morre no asfalto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, na bola, no samba, na sola, no salto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, essa é a Conversa ao Pé do Rádio. Esse é o nosso canal, esse é o nosso portal. E sai da frente que lá vem o Brasil descendo a ladeira. Não sei como, mas vem. Às vezes eu acho que perdeu o freio. É isso aí, gente. Como eu falei, Moraes Moreira não dava para ser uma música só, né? Eu já tinha colocado ele anteriormente, claro, óbvio, não tem como. Em mais de 500 músicas que nós colocamos aqui, é claro que Moraes Moreira já deveria ter participado aqui, mas em especial agora com a sua passagem, eu não sei se é passagem ou fuga, né? Porque ele era um cara inteligente. Atualmente, quando eu vejo alguém morrendo um pouco mais inteligente, eu acho que o cara está fugindo. Mas tudo bem. Então é isso aí. Lá vem o Brasil descendo a ladeira. A música tinha outro sentido, mas agora pegou um mais pesado. É isso aí, gente. Vamos nos inscrevendo no canal, vamos compartilhando, apertando o sininho, fazendo aquele mise-en-scène todinho que todo mundo faz. Tá joia? Vambora, vamos pro principal, que hoje tá legal. Hoje tá bacana. A gente sai na frente. Não tem problema não. Não tenho pressa para comentar o que nós já comentamos ontem. É isso aí, gente. Vambora. É isso aí, minha gente. Quinta-feira, eu sei que tá todo mundo aí aflito, ansioso. Fiquem calmos que nós já saímos na frente. O programa de ontem poderia ser colocado no ar hoje tranquilamente. Praticamente. Hoje a grande mídia veio toda atrás da gente. Ao contrário dos youtubers que tem por aí, que pegam a notícia de uma semana atrás e botam um título falacioso e bomba, bomba, urgente, isso, aquilo outro, e leem no ar aquilo ali, não. Nós simplesmente lançamos a pedra e hoje veio todo mundo atrás. Mas é isso aí. A gente tem umas questões de ordem aqui. A primeira delas, para ninguém esquecer, é que o programa de sábado vai ser apresentado pelo Cláudio, e onde ele vai apresentar a doação dos nossos insumos de higiene que foram doados lá na obra assistencial. Tá bom? Que é uma doação de vocês. E eu quero dizer aqui que hoje não vai ter sessão Maguila, e eu quero pedir para vocês uma coisa. Quem quiser aparecer aqui na sessão Maguila, por favor, na seção de comentários, escreva em maiúsculas: Jogo da Velha Maguila. Por quê? Porque aqui a gente não tem secretário, não tem equipe, não tem nada. Aqui é o Rubão que vai lá e dá uma olhada e anota a caneta o nome das pessoas aqui. É uma coisa tão simples, sabe? Então, quando der uma olhadinha naquilo ali, eu já vou saber. Opa, esse aqui vai para a sessão Maguila. Não tem problema. Aí a gente manda aquele abraço lá para o meu tio, para minha avó, para meu primo, para tudo. Hoje nós temos um tema principal, básico, que é a conclusão, é o desfecho do que a gente já vinha esperando. E realmente o jacaré abriu a boca. Por quê? Porque o Bolsonaro entrou numa rota de colisão, ou seja, não teve habilidade suficiente
para se livrar de um problema. E o que aconteceu? Esse problema cresceu mais do que ele. Tomou uma dimensão, uma magnitude e deu no que deu. Hoje, Henrique Mandetta sai do governo, grande, forte, fortalecido, com uma aceitação imensa. 76% das pessoas eram contra a sua saída e o Bolsonaro foi emparedado por ele. Por isso que ontem nós tivemos aquela luz de colocar aquele título que pode não ser o mais sensacionalista, o mais mercadológico, mas com certeza absoluta foi o mais inteligente de todos que passaram aí pela grande mídia e por a gente que faz esse trabalho pequeno aqui, mas persistente, de produzir conteúdo de verdade. Aqui nesse espaço que nós temos, vocês são prova, aqui a gente produz conteúdo genuíno, de verdade. Nós não somos um pequeno espaço, alguém garimpando views, likes e repetindo mantras. Não. Aqui a gente cria conteúdo de verdade. E fizemos isso. E o beco chamado Mandetta, né? Aquele entroncamento, o Bolsonaro chegou ali num ponto. Isso aí lembra uma passagem real, verdadeira, que pode ser atestada pelo Eupídio. O Eupídio Maradona aí, que é meu amigo, está fazendo grande sucesso aí com seu boneco de voodoo. Ele me agradeceu muito, tem muita gente entrando em contato com ele, né? Inclusive nosso amigo Zé Fernandes já é cliente, né? Então é o seguinte, uma vez a gente tocando uma campanha política, o Eupídio, para quem não conhece o Eupídio Maradona, né? Ele é baixinho, e uma vez a gente brincando no pátio assim com todo mundo, ele chegou, me deu um empurrão assim e falou: e aí, grandão? E aí, grandão? Vambora! Parte pra dentro, parte pra dentro, parte pra dentro. Se me bater é covardia, porque eu sou baixinho. Se apanhar é vergonha. Vambora, vai decidir o quê? Naquele dia, o Eupídio, na brincadeira de irmão, de amigo que a gente tem, ele sintetizou exatamente a situação do Mandetta. O Mandetta deu um catranco no Bolsonaro e falou o seguinte: e aí, vai partir pra dentro? Se me bater é covardia, se apanhar é vergonha. Foi isso que aconteceu. O Bolsonaro agora segue o caminho dele, com apoio de algumas áreas, e entra de vez dentro do arcabouço da armadilha que ele mesmo criou, que ele mesmo teceu. Ele hoje nomeou, para não dizer que não falei de flores, cumprir esse lado jornalístico que a gente tem que fazer, ele hoje nomeou o Nelson Luiz Sperle Teixe, 62 anos, médico oncologista formado pelo UERJ, com especialização pelo INCA, e que é um afiliado político do secretário de Ciências e Tecnologias e Insumo do Ministério da Saúde, o Denis Arviana, que era seu sócio numa empresa já fechada, e é também um grande afiliado político do secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, e do empresário Meyer Negri, da Tecnisa, uma ala bem sionista, diga-se de passagem, né? O seu grande apoio vem da ala comercial da área de saúde, o que por si só já é um péssimo sinal, aliás. Mas nós aqui cumprimos a nossa parte desse lado. Você vai ouvir aí horrores da ala Petenazzi, da ala da New Left, satanizando o cara, colocando o cara no inferno, falando um monte de histórias, porque realmente o trabalho que a gente faz aqui é praticamente único. Eu não diria que é o único, porque o Zé Fernandes também faz o mesmo trabalho. O fato de analisar friamente as coisas. Aqui, de vez em quando, a gente usa um advérbio de intensidade, que é chamado aí no popular de palavrão, que o Zé Fernandes não usa. Mas a temática, o nosso ritmo é mais ou menos o mesmo. Então é o seguinte: a gente é bem parcimonioso na hora de
de falar das pessoas. Por isso, quando a gente fala do Paulo Guedes chama de bandido, quando a gente fala que os neopentecostais são bandidos, quando a gente fala que o Bolsonaro é criminoso com a nação, nós não estamos exagerando, não. Nós estamos falando a verdade. Então, o que aconteceu? Qual é o caminho? O caminho agora, ele fala no discurso, no pré-discurso de posse, o Nelson, que ele totalmente alinhado com o Bolsonaro. Bem, se é totalmente alinhado com o Bolsonaro, finalmente as nossas Forças Armadas vão trabalhar duro e pesado, porque muitos corpos teremos para carregar. Porque se houver realmente algum alinhamento vertical, como é sonho do Bolsonaro, não é sonho do Bolsonaro, vamos botar pingo nos is. O Bolsonaro, como toda a sua trupe, como toda a sua entourage, como aquela quadrilha, aquela gangue que o acompanha, aquela choldra da pior espécie, aqueles caça-níqueis que ali estão única e exclusivamente, aparentemente esse Nelson Luiz Espertez faz parte desse time, mas eu não posso pré-julgar ninguém, porque o Mandetta é um que entrou como privatista e saiu abanando a bandeira do SUS. Muitos da esquerda, há de convir, virão dizendo canalha, safado, isso, aquilo, aproveitador. E eu pergunto para essas pessoas, vem cá, vocês realmente tentam doutrinar politicamente alguém? Porque tecnicamente, teoricamente, o cara saiu comprando o peixe que vocês vendiam. E vocês estão acusando ele? Se você faz política, se você tem esse viés de transformar todas as decisões em decisões políticas, e se você milita na política, ideologicamente, quando você conquista alguém, você comemora essa conquista e vai cobrar dele isso aí. Então, o Mandetta e a equipe dele saíram com o colete do SUS, abanando a bandeira do SUS, e vocês deveriam estar orgulhosos disso, ao invés de tentar tirar proveito de tudo a todo momento e a toda hora. Tudo tem seu tempo. Tem tempo de plantar e tem tempo de colher. Então, na história do Mandetta, devagar com andor. O Mandetta entrou pequeno, entrou oculto, como nós falamos ontem, e saiu gigante. Saiu o governador do estado do Mato Grosso, provavelmente. Sai por cima, sai no melhor momento, sai a hora que a onça vai beber água, a hora que o Bolsonaro, como eu falei, implementando o sonho de consumo do Donald Trump, de quem ele vive pendurado, colado no saco, com Super Bonder, junto com aquele monstro da Virgínia, que está trocando a sua estadia lá no pântano, a troco de entregar o Brasil. É coisa assim surreal, mais ou menos que é a mesma coisa que a gente voltar à Idade das Trevas, né? Para a gente entrar na alta Idade Média, ou até na baixa, não tem problema. Nós damos de cara com isso aí. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ser o laboratório em escala praticamente de 1 para 1 dos Estados Unidos. Afinal de contas, nós, territorialmente, em terras contínuas, nós somos maior que os Estados Unidos, temos uma população um pouco menor, 30% menor, 30% menor do que os Estados Unidos, tá? Deles é 50% maior do que a gente, para cima 50%, para baixo 30%, ótimo. E nós vamos fazer em escala aqui o que o Donald Trump sonhava fazer lá e ninguém deixou. Aqui deixaram o Bolsonaro fazer. Por último, provavelmente, como a gente vai ver mais para frente, na continuação da nossa novela, porque isso que eu estou fazendo aqui é comentário do que está pululando em tudo quanto é lugar. Eu não poderia dar uma de autista e passar batido por isso. Então, essa é a posição aqui. O Bolsonaro fez o que tinha que fazer. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Isso daí é um velho ditado da rua que a gente usava, né? Mas, na realidade dos fatos, todo ser vivo sempre vai correr. E o Bolsonaro correu, tá? E provavelmente vai ser comido. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Vai ser pego. Por quê? Porque o desastre que nós estamos prestes a enxergar é muito grande, muito grande. O apoio social no Brasil não veio. Hoje eu estava falando com uma amiga minha que é pensionista federal, tem empréstimo pesado, da época ainda da morte do pai, uma situação de necessidade.
e veio lá que seriam suspensos durante 4 meses todos esses empréstimos. Mas seria do verbo, ninguém sabe quando vai ser. É igual o fundo de garantia. Foram liberados mais 1.045, como se fosse uma bênção do outro mundo, uma dádiva, você liberar numa situação emergencial, numa situação de pandemia, uma microparte de um dinheiro que é do sujeito, e ainda para junho, como se R$1.000 não fosse dinheiro de cachaça que esse pessoal gasta no almoço. É uma insensibilidade tão grande, tá, que simplesmente assusta. Então, aquela história a hora que o morro descer para o asfalto, tomem cuidado. Tomem cuidado que vocês estão plantando, eu já falei. A elite mundial não é a elite brasileira, a elite mundial nunca soube parar. Nunca soube qual era a hora de parar, o momento de parar. Gente, vamos parar por aqui. Não, vamos mais um pouquinho. Lembra aquela história do cara que tinha um cachorro que disse que estava ensinando o cachorro a viver sem comer. Quando o cachorro estava quase aprendendo, morreu de fome. É essa a nossa elite. Ela está tentando ensinar a gente a viver sem comer. Só que o pobre, o miserável, historicamente, ele não morre. Ele parte para cima. Ele simplesmente passa a vida dele a valer tão pouco, o horizonte dele ser tão curto, as expectativas de vida dele acabarem, os sonhos serem todos destruídos, e simplesmente para ele tanto faz viver ou morrer. É assim que aconteceram as grandes tragédias da história, e parece que historicamente aqui no Brasil ninguém estudou isso, muito menos nesse governo de energúmenos, de aproveitadores, de bandidos que continuam a saquear o país. Como eu falei, em sã consciência, não se pode vender nada nesse momento. Quem vender alguma coisa nesse momento está querendo saquear. O castelo de bosta lá da Petrobras está ansioso, aquele homem que já foi levado pela Dilma para lá. Só para vocês terem noção da coisa. A Dilma que levou ele lá para o conselho da Petrobras, esse canalha já vem lá de longe. Vem do governo Dilma. Ah, graça, né? Os poderosos sempre se ajeitam lá por cima. É por isso que eu falo que a esquerda brasileira é um simulacro. Essa New Left simplesmente é um dentista da oposição brasileira. E vai pagar caro por isso. Não tenham dúvida nenhuma. Por enquanto eu paro nesse daí, porque eu tenho assunto para falar cá para frente do impeachment, tá? Que tem a ver com isso, mas não tem, porque já estava andando. Isso aqui é só consequência. Eu falei, tanto faz ele ficar ou sair. Quem vai lucrar nessa história toda é o Mandetta. Virou uma figura nacional, parabéns para ele. Se manter essa bandeira, pode contar comigo, porque, como eu já falei, eu sou tão pragmático, que se o Sérgio Moro vir para reformar o judiciário brasileiro, eu fecho com ele. Rubem, é isso mesmo. Eu fecho com ele. Para mim, o que importa é resultado. O povo está precisando de resultado e não de bandeira. Quem está precisando de bandeira é sociólogo, maconheiro de DCE. Ele que precisa fazer as teses dele. E por aqui a gente para pelos minuteiros aqui nessa parte aqui, e eu tenho que falar alguma coisa que aconteceu ontem que é patético, ridículo e faz parte e dá uma amostra do que é o desencontro desse governo. Bem, a última fake news, né, que a gente ouviu desse governo, ou desgoverno do Mijair Bolsonaro, vem do patético e invisível Marco Pontes. Marco Pontes, para quem não sabe, é um cara que o PT colocou numa excursão de farofeiro ao espaço, tá? Onde o governo do Lula enterrou $50 milhões e o canalha, no dia seguinte, meteu o pé. Ele lembra... o Marcos Pontes, ele é tão astronauta quanto aquele japonês chamado Joaquim, né? Que dizem que foi numa missão espacial. Botaram esse japonês, o Joaquim, junto com um macaco. E o macaco se chamava Chico. E a NASA mandava os comandos, só para dizer que é o seguinte, o Marcos Pontes não foi para o espaço pela NASA, não, tá? NASA é o acrônimo de um nome fantasma do travesseiro que ele vende. Porque não quer dizer NASA lá, não quer dizer Agência Espacial Americana não, tá? Mas só isso. Deixa eu voltar para a piadinha aqui. Mandaram para o espaço o astronauta japonês chamado Joaquim e o Chico, o macaco. E o centro de comando falava assim, atento Chico, já estamos na altitude 10, favor apertar o botão XPTO.
Aí o Chico ia lá, apertava. Atenção, atenção, atenção. Macaco Chico, chegamos no ponto 2.4. Favor, apertar o botão X. E lá vai o Chico. E daqui a pouquinho, atenção, atenção, entramos em órbita. Estamos orbitando. Atenção, Macaco Chico, favor apertar o botão Y. E lá foi ele. Aí daqui a pouquinho vem o negócio. Ô Joaquim, dá comida pro Chico aí agora. E não mexe em porra nenhuma não, seu filho da puta. Então esse aí foi o Marcos Pontes. O Marcos Pontes foi pro espaço assim. Foi numa excursão de farofeiro. Tomaram 50 milhões a agência espacial russa tomou 50 milhões de dólares do Brasil, o PT, o Lula, para fazer propaganda, que botou o primeiro astronauta no espaço, mandou o cara de volta e ele chegou aqui, saiu vendendo travesseiro pela rua. Olha aí o travesseiro, quem vai? Olha o travesseiro da NASA, vambora! E um monte de palestra fajuta, tá? Ele, com aquela inteligência de uma ameba com paralisia cerebral, foi escolhido para isso. Bem, aí isso quer dizer o quê? Que depois do nosso nobre explodidor de refeitórios para arrumar aumento, que descobriu a cloroquina, agora temos um mascate vendedor de travesseiro que descobriu um vermífugo que acaba com a Covid-19. Inclusive, eu quero dizer que essa descoberta do vendedor de travesseiro é péssima para os eleitores do Bolsonaro. E principalmente para os bolsonaristas, não para o eleitor. O eleitor é enganado, né? Mas para o bolsonarista de carteirinha. Que ao receitar um vermífugo está na cara que ele é extremamente tóxico para essa raça. Afinal, verme e protozoário fazem parte da base de apoio desse governo e podem morrer a qualquer momento tomando um vermífugo. Portanto, se você é bolsonarista, adora viver vestido de verde e amarelo, cuidado com o remédio do Marcos Pontes. Isso daí é um vermífugo. Isso é um vermífugo. E verme morre com isso aí. E como tu é um verme, não tenha dúvida nenhuma. Tá legal? Agora vamos à conclusão, que não é conclusão, né? É o desenlace de tudo aquilo que a gente falou ontem. Existe hoje na política brasileira a figura central que faz um papel hoje de primeiro-ministro. Eu costumo falar que ele ou é um primeiro-ministro ou um croupier desonesto. Tanto faz. Ah, ele é um croupier, tá na cara. Você está falando que ele é croupier, ele é bandido, ele é da direita. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nós aqui tratamos a coisa... O negócio é um pouco mais sério. Nós estamos falando do impedimento pela terceira vez. Ou seja, só vai restar a essa altura do campeonato, depois do processo de redemocratização do Brasil, o FHC e o Lula. O resto, todo mundo saiu no tapa na cabeça. Isso é traumático para uma nação. Só que é traumático, mas vem se tornando extremamente necessário. E forças políticas, forças militares do Brasil se unem nesse momento. Por quê? Porque simplesmente fica muito difícil o domínio que o neopentecostalismo... Inclusive, uma coisa que eu tenho que falar, que uma resposta imediata da intervenção, da queda do Mandetta, talvez seja o enchimento dos espaços neopentecostais no Brasil, porque os pastores de lá vivem de roubar o povo, vivem de assaltar o povo, de espoliar o povo. Eles não fazem campanha para arrecadar alimentos para dar para o povo. Entenda bem, todos eles fazem campanha para arrecadar dinheiro. O outro dia, aquele vagabundo daquele Valdemiro Santiago, tá? Aquele picareta ordinário, estava aí pedindo R$70 a cada um. Ele não pediu uma cesta básica, não. Com R$70 você dá para fazer uma cesta básica para alguém. Simples, mas dá para fazer. Ele não pediu, gente, olha, vocês peguem R$70, compra aí de arroz, feijão, açúcar e traz aqui, que nós aqui na nossa igreja vamos distribuir para quem precisa. Porra nenhuma. O filho da puta pediu, foi dinheiro para botar no bolso. Então é o seguinte, nós estamos próximos de ver essas igrejas todas liberadas e a gente vê a tragédia que aconteceu em Caxias, onde o energúmeno, aquele batoré, aquele pato rouco, aquela figura
patética, triste e deprimente do Washington Reis, que liberou todos os cultos lá, e a chefe lá da quadrilha lá, vai lá porque Deus não vai deixar, já falei, Deus não se mete nisso. E hoje nós temos a figura do Rodrigo Maia, que tem endosso de uma ala militar, tem endosso de uma parte do empresariado. Quando eu falo empresariado brasileiro, é o dono de empresa, porque quem está com o Bolsonaro não é empresário de nada, gente. É mascate de luxo, é mamador de dinheiro do BNDES, é gente que vende quinquilharia em escala, vende muamba, quinquilharia, como o Smigo, aquele velho demoníaco de lá, o cara da Ricardo Eletro, e outros, que vendem quinquilharia. Essa turma aí nada produz, nunca produziram nada. São igual a família Bolsonaro. Para quem não sabe, a família Bolsonaro é a expressão máxima do que eles combatem, o comunismo, né? Todos eles vivem muito bem. A parte mais podre do comunismo eles representam, que é viver às expensas do Estado, nunca ter trabalhado e nunca ter produzido. Tudo que eles denunciam como benesses do comunismo é o que eles praticam. Afinal de contas, ali naquela família inteira, todo mundo, além de escândalo, ninguém produziu mais nada. É a única coisa que eles conseguem promover. É o Olavo de Carvalho e escândalo, que não deixa de ser a mesma coisa, né? Então hoje, como eu falei, é o seguinte, Rubem, você está chutando? Não tem chute não. O nosso trabalho, a nossa seriedade, a produção de conteúdo que a gente tem aqui, corrobora tudo que a gente tem falado. Eu também estava de sensacionalismo lá atrás, quando eu falei que Maduro não caía, quando todo mundo, até a grande Tabata, que é cientista aeroespacial, deve ter ido na mesma missão que o vendedor de travesseiros, a genial Tabata lá disse que o Maduro era um ditador, o Guaidó, o novo presidente. Eu falei, os Estados Unidos iam invadir a Venezuela, e eu falei assim, Maduro não cai. Não caiu. Quando eu falei que o Evo Morales ia cair, que o Evo Morales tinha ganho, entre aspas, a eleição, tá? Todo mundo disse que, Rubem, o cara já ganhou, e foi derrubado. Quando eu disse que a menina ia trair, ela traiu. Isso tudo é o quê? Genialidade? Não, é trabalho. É trabalho duro. Não é porque a gente não cobre, apesar das pessoas terem colaborado bastante aqui com a gente, para a gente mudar o foco do canal, que nós vamos mudar, nós vamos vir com as lives agora, atrasou um pouquinho aqui, porque tem material que a gente comprou que não tinha para entrega, estou esperando reenvio, por exemplo, a câmera, tá? Então é o seguinte, nós estamos fazendo esse trabalho com seriedade há muito tempo. E quando a gente coloca a informação aqui, não é por causa disso não. É porque a gente tem informação, efetivamente, a gente cava essas informações. Aonde você acha isso daí? Procura, bicho. É o trabalho nosso. Nós temos fontes. E nós pegamos essas fontes e o que fazemos? Nós damos um tratamento o mais isento possível. Por isso que eu acabei de falar o currículo do novo ministro aí e eu não coloquei viés nenhum. Eu coloquei em suspeição alguns pontos, mas vamos deixar acontecer. Vamos deixar que a gente vai ver para onde vai. E o Bolsonaro, como eu falei, na situação da saúde, ele entrou num beco sem saída. Quando ele viu, ele passou tempo demais ali. O Mandetta virou um beco para ele, um beco sem saída. E é claro que o nosso, ou primeiro-ministro, ou croupier, viu isso aí. O nome está dado aqui. É Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é o grande pivô endossador desse processo todo. Quando eu falo que tem 80%, 90% de todos os nomes para fazer o impeachment, eu estou falando que eu sei. Agora, o que falta? Falta exatamente o Bolsonaro, que já está com a corda no pescoço, abrir o cadafalso para cair, distender e estourar as cervicais aqui, 1 e 2, e ir para o saco. Que é aqui assim que se morre de enforcamento. E é o caminho que ele está fazendo. Qual vai ser o comportamento no dia seguinte? Não sei. Vai ser de estadista ou vai ser de croupier? Tudo vai depender dele. A história está na sua mão. Está na mão dele. Acreditamos que a hora que começarmos a enchermos caminhões de defuntos, se o Bolsonaro conseguir aplicar através desse ministro aí a sua técnica vencedora, única no planeta, de ir contra o isolamento social, tá? Provavelmente, se a gente for para a verticalização, se abrir os templos, vocês vão ver. Afinal, outro dia, um cara botou o Bolsonaro e o ET que ele carrega na barriga, de joelhos,
no chão, rezando, e em nome de Deus, em nome do Senhor, está repreendido a partir de hoje, ninguém mais morre de coronavírus no Brasil. E realmente, ninguém mais morreu de coronavírus. Todo mundo está morrendo de Covid-19. A Covid-19 é que está matando todo mundo. Realmente, o coronavírus está por fora. Está por fora, porque o cara decretou lá, em nome do Senhor, está repreendido. Agora me dá o seu, me dá o dinheiro aí. Então é o seguinte, nós estamos indo para isso aí, para o obscurantismo que de um lado tem a figura do monstro do pântano lá nos Estados Unidos, e do outro tem a figura da Michelle liderando um anal de semi-analfabetos ladrões, pensando única e exclusivamente. E pelo centro nós temos Paulo Guedes e uma turma de empresários, inclusive alguns que apoiam esse novo ministro aí, que para eles o Estado é simplesmente um balcão dócil onde se faz ótimos negócios. Até aí nada demais, porque o PT também gostava muito desse balcão. A ideologia sempre passou longe dali. O cara falava com você uma coisa e depois ia almoçar com outro ali. Eu vi, eu conheci e eu sei. Então, gente, amanhã a gente continua o assunto. Eu não vou passar disso aqui, já tenho meia hora conversando aqui com vocês e fica muito pesado. Amanhã... Rubem, você não explicou tudo. Expliquei sim. Expliquei a situação do impeachment, o que está faltando. Para ficar claro para você. Está faltando simplesmente mais um pouco de apoio popular. Isso pode vir com os caminhões cheios de defunto e militar saindo na rua para trabalhar, para botar defunto dentro de carro. Não pense vocês em levante militar, não, porque não existe nenhum militar que se preze está querendo pegar um país com 15% de queda no PIB. Eu já falei, minha aposta é 15%. Minha aposta é 15%. Quem vai? Estão falando aí em 5, sendo uma sombra, e a sombra 5 já era, há muito tempo. Esperem para ver. Amanhã a gente volta no assunto para não dizer que não falei de flores. Amanhã a gente volta no assunto, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.